E vamos agora para o nosso tema em destaque desta edição, porque nossa entrevista de hoje é sobre o Abril Verde e a saúde e a segurança no trabalho. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio o coordenador do curso técnico em segurança do trabalho da Escola Técnica de Saúde da UFO, Guilherme Fernando Soares de Araújo. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, Matheus. Agradeço o convite. Esperamos que nós tenhamos uma boa entrevista. Com certeza. Para a gente iniciar nossa entrevista, primeira pergunta, o que é a campanha Abril Verde para quem não conhece? É um mês em que nós paramos para refletir sobre os acidentes de trabalho, sobre as mortes em decorrência de acidentes de trabalho, sobre as pessoas que ficaram lesionadas, perderam algum tipo de funcionalidade. É um momento de reflexão em relação às características de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Professor, quando a gente fala de causas, o que causa esses acidentes? Quando a gente fala dos números aqui de Uberlândia, o que o senhor pode informar para a gente? As causas são as mais diversas possíveis, né? Vale destacar a característica produtiva do Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro ele tem uma característica produtiva extremamente vasta. Nós conseguimos perceber claramente a construção civil muito importante nesse setor. O setor de serviço no Triângulo Mineiro é muito importante, o setor hospitalar é muito importante. Então as características elas vão desde riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. E as estatísticas são consideráveis, pensando em termos de adoecimento e também em mortes relacionadas ao trabalho. Professor, e quando a gente fala de leis, o que a gente tem hoje? Elas são suficientes? Nós temos um arcabouço legal extremamente satisfatório no nosso país, né? Desde o ponto de vista constitucional, em termos de Organização Internacional do Trabalho, né? Convenções da OIT, desde a consolidação da lei do trabalho, normas regulamentadoras do trabalho. Do ponto de vista legal, nós temos um bom arcabouço legal. A questão é da aplicabilidade daquilo que está escrito, da fiscalização e do cumprimento das regras daquilo que está escrito. Não acredito que exagerar ou ter uma grande quantidade de normas seja o suficiente, porque as que nós temos são relativamente boas. Professor, quando a gente fala de responsabilidades, tanto de quem emprega e quanto de quem é empregado, quais são elas? As responsabilidades são variadas. A gente pode pensar do ponto de vista da responsabilidade civil, mas também criminal e administrativa. Do ponto de vista civil, vai ter que verificar a responsabilidade objetiva do empregador, a responsabilidade subjetiva dos seus subordinados, para verificar negligência, imprudência ou imperícia. E também do ponto de vista criminal, né, se aquela pessoa cometeu, por exemplo, uma espécie de dolo eventual, omitindo o dever de cuidado. E também do ponto de vista administrativo, se for um funcionário público e etc. Né? Então nós temos essas três esferas de responsabilidade. Responsabilidade civil, responsabilidade criminal e responsabilidade administrativa. Excelente, Guilherme. Agora eu te convido para a gente assistir dúvidas da população, porque a nossa equipe de reportagem foi às ruas, né, diante dessas dúvidas sobre esse assunto. Vamos conferir, então, a primeira dúvida da população. Quais são os sinais de que os colaboradores estão com a saúde mental afetada no trabalho? Ok. Os principais sinais, quando um trabalhador está com a saúde mental afetada, estão em torno de irritabilidade, problema no sono. Às vezes a pessoa tem uma disfunção do ponto de vista intestinal, né? Os sinais são diversificados e variados. Tem pessoas que têm rigidez muscular, tem pessoa que começa a ficar extremamente reativo ao colega e etc. Então é muito comum ter esses pequenos sinais introdutórios, né? E sinais de ansiedade, sinais de depressão, sinais de irritabilidade, problemas intestinais. E geralmente esses sinais acontecem quando você entra no ambiente de trabalho ou quando você escuta alguma coisa relacionada ao seu trabalho, esses sinais aparecem. Perfeito, professor. E essa pergunta é importante justamente porque quando a gente fala de segurança no trabalho, a gente associa muito a questão física, mas não é somente ela, não é mesmo? Exatamente. Hoje em dia as pessoas estão surtando muito antes de adoecer fisicamente, né? Antigamente nós tínhamos como característica do adoecimento, ou até mesmo acidente, amputação, se perfurar, queimar, isso ainda continua muito comum. Mas hoje em dia as pessoas, antes de ter um alerdorte ou às vezes se cortar e etc., as pessoas estão tendo problemas de burnout, problemas de depressão, psicose relacionados ao trabalho. Então o ponto de vista mental hoje é tão importante quanto a prevenção do ponto de vista físico. Pois é. Vamos conferir então uma segunda dúvida da população.
Eu gostaria de saber como que a educação, o treinamento pode contribuir na segurança do trabalho. Total, né? A educação e o treinamento são partes assim fundamentais na prevenção à segurança do trabalho, em especial quando nós pensamos em transferência de conhecimento, né? Então, geralmente, os funcionários mais experientes, eles sofrem menos acidentes do trabalho do que profissionais mais novatos. Então, isso mostra claramente que a experiência e o tempo ao longo da atividade laborativa são características protetivas. Então, quanto mais experiente um trabalhador for, quanto mais instruído ele é tecnicamente, em termos de prática, né, o know-how dele, o saber fazer e o saber como ele faz toda a diferença para que ele não se exponha a risco. Então, uma situação que para um profissional novato é extremamente arriscada, para um profissional experiente pode ser nem tanto. E às vezes uma situação que deve ser realmente verificada, o profissional novato deixa passar, que não acha importante, e o experiente sabe mais. Então, é extremamente importante a educação, treinamento e experiência. Excelente, professor. Vamos conferir, então, mais uma dúvida da população. Como que eu posso identificar que meu local de trabalho é seguro? Então, nós podemos olhar alguns sinais básicos, tá? Então, por exemplo, se você chega a um local que ele está muito bem organizado, o local ele está limpo, o local está bem sinalizado, se você verifica que para toda atividade que você vai desenvolver existe uma espécie de um procedimento para ser executada, se quando você entra naquela empresa ou naquele setor, as pessoas te oferecem algum tipo de equipamento de proteção individual, quando você olha nas paredes, você verifica algumas informações relacionadas a mapa de risco ou situações de perigo ou de risco, esse é um local que muito provavelmente é um local que a gestão se preocupa com a segurança do trabalho. Agora, quando você chega em um local que não tem organização, que não tem sinalização, que é tudo bagunçado, não tem um procedimento operacional para desenvolver nada, nenhum tipo de atividade, não existe nenhum tipo de informação, você chega, não te oferece nenhum tipo de equipamento de proteção individual ou orientação, esse é um local que você deve ficar atento. Professor, aproveitando que o senhor mencionou a questão dos EPIs, para quem não conhece, o que eles são e quais são os mais comuns? Os EPIs são equipamentos de proteção individual, né? Então eles são, como o próprio nome diz, né, são alguns utensílios que os trabalhadores utilizam para determinadas características dos riscos. Então os EPIs são os mais diversos possíveis, né? Mas os mais básicos utilizados pela população giram em torno dos calçados, as botas, dos mais diversos possíveis, as luvas, as vestimentas, os óculos de proteção, os capacetes, os protetores auriculares, que serão assim os mais básicos e que englobaria o maior número de atividades produtivas. Lembrando que o equipamento de proteção deve ser a última medida do ponto de vista da hierarquia do controle de risco. Perfeito, professor. Vamos conferir então mais uma dúvida da população. Eu gostaria de saber o que é CIPA e qual que é o papel que ela desempenha nas empresas. A CIPA, né, a tradução da sigla seria Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela está regulamentada pela norma regulamentadora NR5. Ela tem por intuito, né, como o próprio nome diz, trabalhar com a prevenção. Mas ela tem um link extremamente importante, né, porque ela conecta o que os trabalhadores estão pensando, as demandas dos trabalhadores conectada com o SESMIT. E essa conexão entre trabalhador, CIPA e SESMIT é o que faz funcionar essa lança, esse ponto principal de ouvir o trabalhador, pegar as suas principais queixas e, de forma democrática, né, escolher representantes que possam, de maneira clara, defender os direitos deles. Com certeza. Vamos conferir, então, uma última dúvida da população. Eu gostaria de saber quais são os direitos dos trabalhadores em relação à saúde e à segurança no trabalho. Ok, perfeito. Os direitos vão dos mais gerais aos mais específicos. Do ponto de vista mais geral, constitucional, a dignidade da pessoa humana, né? E nós conseguimos verificar nos primeiros artigos da Constituição o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista das leis infraconstitucionais, nós pensamos da consolidação das leis do trabalhador. Então, uma série de normativas a respeito de diversas coisas, além da saúde e segurança do trabalho, mas questões administrativas, fundo de garantia de tempo de serviço, etc. Quando nós pensamos em normas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, nós chegamos às normas regulamentadoras do trabalho, né, regida pela Lei 3.214, se não me engano, de 1978, que ali nós temos diversas normas regulamentadoras que discriminam e especificam determinados procedimentos que devem acontecer em cada tipo de atividades produtivas, além de normas que estão extras
são extras do ponto de vista, estão fora da norma regulamentadora, como por exemplo normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, normas da ANAEL, normas da CEMIG e normas de outras distribuições e de outros riscos, por exemplo. Excelente, professor. A gente falou sobre direitos e quando a gente fala de deveres, uma das situações muito recorrentes, né, é em relação à resistência do uso dos equipamentos de proteção. Como contornar essas situações e como deve ser feita essa comunicação entre empresa e empregado? Ok, perfeito. Você trabalhador, você que, por exemplo, não quer usar o equipamento de proteção individual, eu quero te deixar um alerta, é importante que você use o equipamento de proteção individual. Se o dono da empresa ele é obrigado a te fornecer o equipamento, você é obrigado a usar o equipamento fornecido, a não ser que você tenha uma justificativa muito clara, né, de por que não usar o equipamento. Você pode até ser, por exemplo, demitido por justa causa sem o uso do equipamento, haja vista a importância. Né? Se você tem uma resistência com o equipamento de proteção individual, seja qual for ele, um capacete, uma bota, uma luva, comunique o corpo técnico da empresa o porquê da não utilização do equipamento. Ele é desconfortável, a qualidade dele é ruim, ele está pegando em algum lugar, o que está acontecendo com esse equipamento que você não está usando? E verifica com o corpo técnico se há a possibilidade de alteração desse equipamento, a compra, a troca ou a substituição para que você possa executar a sua atividade com proteção. Professor, quando a gente fala de futuro, quais são as perspectivas, principalmente relacionadas à tecnologia? Como que a tecnologia ajuda também nesse sentido, né, de facilitação ali, do uso dos equipamentos? Então, basicamente, hoje nós temos, dentro do nosso curso lá, nós temos uma impressora 3D, porque o objetivo da impressora 3D é procurar desenvolver equipamentos mais modernos que tenham o intuito de ser mais confortável, do ponto de vista de escutar o trabalhador, por que esse equipamento está sendo desconfortável, tentar evoluir o projeto do equipamento para que aquele equipamento seja mais ergonomicamente aceitável pelo trabalhador. Não adianta eu fazer um equipamento sem um mínimo de aderência às características e atividades do trabalhador e da atividade de trabalho. Então a gente está pensando hoje em dia um pouco mais da personalização dos equipamentos de proteção individual para cada tipo de atividade específica. Mas em termos de tecnologia nós temos aí grandes avanços em termos da toxicologia ocupacional, prevenção de risco e aí vai. Excelente, professor. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, especialmente para as pessoas, né, sujeitas a esses acidentes no trabalho e também a possíveis futuros alunos lá do curso de vocês, né? Qual mensagem você deixa? Eu quero deixar uma mensagem de esperança a respeito das características de trabalho. Eu creio que o país cada dia mais tem se voltado a um processo produtivo mais saudável. Você, trabalhador, se qualifique, estude, se desenvolva, não fique achando que em algum dia você não vai sair dessa empresa, tá? Então se qualifique, né? Seja um profissional, para que você não fique à mercê, às vezes, de situações que são extremamente perigosas sobre a sua vida de uma maneira geral. O curso Técnico de Segurança do Trabalho e outras instituições, por exemplo, núcleos, né, de pessoas jurídicas, de algumas instituições, pode te dar auxílio com relação às suas atividades de trabalho. Você, empregador também, que quer ter um auxílio, que você está com dúvida, o que eu faço nessa atividade, o que eu não faço com essa atividade? Procure um profissional técnico, procure uma assessoria técnica, procure o Ministério Público do Trabalho. Não deixe o fato acontecer para depois você encontrar algum tipo de solução ou responsabilidade. Né? Nós temos aí vários órgãos, sejam públicos ou sejam privados, que podem ser, né, recorridos pelo trabalhador e pelo empregador. A responsabilidade é solidária. Ótimas dicas. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no Informativo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Seja sempre muito bem-vindo.